Alô, como vai? Mais uma vez estamos aqui nos reunindo, para a gravação de um vídeo. 15 dias atrás foi o último, essa semana nós temos mais um. E é com muita alegria, com muito amor que eu posso estar fazendo essa gravação, que vai para muitos queridos irmãos em Cristo, amigos, pessoas queridas que estão aí no Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Portugal, Espanha, aqui na Inglaterra. É um prazer para mim, é um privilégio poder estar me dirigindo a vocês a cada 2 semanas, trazendo sempre algum tema bíblico, alguma orientação, algum estudo, algo que faz que a minha vida e a sua seja instruída na caminhada com Deus aqui na Terra. É muito importante, eu não canso de falar, eu tento falar de uma linguagem muito acessível, para que nós possamos entender melhor esses planos que estão relatados aqui na Bíblia. Está aqui à minha esquerda. Estamos aqui no gabinete pastoral. Hoje estou com a câmera num ângulo diferente. Vamos ver se vai sair bom esse vídeo, pela posição. Ele demorou um pouco a entrar, mas é a parte técnica e essa continua alimentando as minhas necessidades de melhorar, com o computador, com o telefone, com essas coisas novas, mais modernas, hoje é o dia 9, 9 de novembro, aqui na Inglaterra já são por volta das 2 da tarde, 2 e um pouquinho, aí no Brasil agora com esse horário novo são 3 horas de diferença, e aqui o tempo está meio nublado, mas foi um dia muito bonito, muito claro hoje, com muito azul no céu pela manhã, agora à tarde está virando um pouco o tempo, e o frio já chegou, já tivemos aí madrugadas abaixo de 0, mas de manhã cedo ainda com 1, 2, 3 graus, até quando o sol às vezes aparece e melhora um pouquinho o tempo. É a época daqui, o outono daqui, caminhamos para o inverno no próximo mês, a luminosidade também diminui na parte mais intensa do inverno, aqui pelas 4h30 da tarde já está escuro e lá pelas 8 da manhã, 8 e pouco ainda está escuro. Então, são as longas noites, Como também no verão nós temos os longos dias, das 10 da noite às 4 da madrugada, que é quando está mais escuro, Mas é a Terra rodando, a criação de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho dessa criação tremenda, maravilhosa de Deus. Eu quero trazer uma mensagem sobre o milagre de Jesus, o primeiro milagre de Jesus relatado na Bíblia Sagrada. Eu usei esse tema no sábado, não no culto da igreja, mas sábado nós tivemos um casamento aqui, não na igreja, foi uma cerimônia privada, íntima, de um casal na sua própria casa, claro, e casal aqui da nossa igreja, que são frequentes aqui da nossa igreja, irmãos nossos. O marido, o hoje marido, ele tinha sido batizado alguns meses atrás, então é o tempo de trazer uma palavra que sirva para a ala do casamento, que foi no sábado, a cerimônia, a celebração, e também para o nosso crescimento espiritual, porque trata-se do milagre de Jesus, o primeiro relatado nos evangelhos, e justamente é numa cerimônia de casamento. Mas antes disso, eu quero deixar aquele recado habitual que você possa estar divulgando esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. A intenção é que ele atinja a vida de pessoas favoravelmente, transforme vidas, traga esclarecimentos, tire dúvidas. A intenção é essa, nós não queremos nada de grandioso, de espetaculoso, não. A intenção é só que as pessoas possam vê-lo, ouvi-lo, e às vezes é muito importante porque uma pessoa só que seja em determinado momento da sua vida, uma palavra como essa, uma mensagem como essa, um estudo como esse, pode fazer a diferença na vida dela. Aliás, é por esse motivo, eu canso de falar com vocês, que nós gravamos esses vídeos, É para pessoas, como nós, eu e vocês. Então, pessoas que às vezes estão atravessando algum determinado problema na sua vida, e uma palavra como essa vem trazer melhoras, traz transformação, enfim, é o propósito que eu sempre peço para vocês por causa disso, para divulgar o vídeo entre seus familiares,
os seus amigos, vizinhos, na escola, no trabalho, como queiram, tá bom? Muito obrigado por esse favor que você faz, não a mim, mas ao Senhor, né, que é o dono do céu e da terra. E vamos em frente agora com um pouco, né, do que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu falei do Deus Criador, né, falei agora há pouco do tempo do céu azul, agora as nuvens encobrem ele, falei do frio, das noites longas, falei das noites curtas, né, do calor do verão. Aqui as estações são bem definidas, tudo isso foi criado por Deus. A Bíblia Sagrada retrata, ela revela, ela traz essa informação para todos que queiram. Muitas pessoas me perguntam, como algo muito difícil nas suas vidas, por que acreditar na Bíblia, né, como a palavra de Deus? É porque é a Bíblia, é a palavra de Deus, isso está estabelecido, não é por nenhuma denominação, não é por nenhum tipo de igreja, nenhum tipo de líder religioso, nem nada, está definido isso ao longo da existência humana, desde a criação, né? É a Trindade, vocês já ouviram falar? A Trindade é Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, né? A gente sempre usa a expressão Deus, né, com D maiúsculo, porque Deus é o Senhor. É uma hierarquia que há no reino espiritual também, mas é a Trindade, ela não se separa, ela está junta. Em alguns momentos da vida cristã, nós já vimos aqui em outros vídeos, né? No passado Deus falava através dos profetas, né? Através dos sacerdotes, até alguns reis tiveram momentos assim íntimos, né? Face a face com Deus. Deus se pronunciava assim para o seu povo, para as pessoas. E era o Pai, é o Senhor, né? É o Deus Todo-Poderoso. Depois foi a vez de Jesus Cristo, que foi Deus aqui na Terra, né? Ele veio como homem, né? Como nós, né? Como ser humano, né? Como as mulheres também, né? Mas a gente fala como homem, né? Na compleição física dele. Então, mas era Deus, só que veio como homem para nos ensinar o melhor que o Pai, né? Que queria para todos. Por isso nos chamamos irmãos em Cristo, né? Nós somos irmãos por causa dele e filho do mesmo Pai que é o Pai dele, de Deus, né? Então, quando você ouvir isso por aí, faça essa associação. E ele veio e sofreu, né, como homem, teve seus problemas, veio de um parto normal, como todos os outros, né, nasceram de parto normal, de um relacionamento entre o homem e a mulher, o marido e a esposa, normalmente vem o filho, o seio da família criada por Deus. Então, no início, a Bíblia fala sobre a criação de Deus. E as pessoas, às vezes, têm dificuldade, né? Porque crê, né, na Bíblia, né? Porque tem que ser a Bíblia? Porque é o livro dos cristãos, dos que estão em Cristo, né? O povo de Israel, por exemplo, foi o povo eleito, o povo escolhido, e essa resposta nós não temos ela concreta até agora, vamos saber talvez na eternidade. Ele desobedeceu a Deus, né? Ele não levou, em muitas etapas da vida do povo de Deus, ele foi de uma desobediência total. E ainda hoje eles não estão convertidos a Jesus Cristo, eles não receberam Jesus Cristo, né, como Senhor e Salvador, como o Messias que era aguardado, que foi anunciado desde os tempos passados. Entende? Então, a Bíblia dele, por exemplo, de muitos deles ali, do povo de Deus em Israel, né, no que conhecemos como Israel hoje, é o Velho Testamento. Entende? Eles não têm o Novo Testamento. A revelação do Novo Testamento veio com Jesus Cristo, Deus aqui na Terra. Só que era um homem comum, como nós. Por isso que eles não aceitaram, né? Os líderes, né? Os principais daqueles, eles esperavam um grande libertador da nação que vivia sob o Império Romano, sob o jugo, né, do Império Romano. Então veio um homem, né, filho de um carpinteiro, vamos assim dizer, que era José, o pai dele, né? O pai de criação, né? Porque ele veio, foi algo totalmente a mente humana não pode compreender, né? Com Maria, né? Como foi me foge as palavras às vezes, a concepção de Jesus Cristo. Mas ele teve os seus irmãos, filhos de José e de Maria, a Bíblia relata, 4 deles, né, conhecidos, né, Tiago, Judas, que tem livros na Bíblia, mais Simão e José, e as irmãs. Então ele esteve aqui como nós, sofreu como nós, mas veio nos ensinar, veio trazer um legado novo, que é o maior plano da história da humanidade, né?
Ele veio e depois morreu. Morreu pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos, pelas coisas erradas que tínhamos na nossa vida. Foi o preço que ele pagou. E como era homem, ele sofreu muito, sofreu as dores da tortura, né? Sofreu todo tipo de assédio, né? Uma palavra hoje muito em moda, né? Sofreu muito até ser crucificado, que era uma morte terrível mesmo, em nosso favor. Então, como crer em tudo isso daí? Crer por fé. E a fé é um dom de Deus. Você não vai receber a fé em qualquer esquina, você não vai comprar em qualquer loja ou supermercado uma porção de fé, tantas gramas de fé, né, ou tantos centímetros de... Não, isso não existe. A fé é algo pessoal, é individual, mas você que tem que buscar Deus para que Ele te dê dessa unção, te dê desse poder, né, te dê desse dom até, que vem com a fé para poder crer. Né? Então, a Bíblia, como eu sempre falo, eu creio nela, né, e nós temos que crer, porque é o livro que representa o mundo cristão. Né? E o mundo cristão são os católicos, são os protestantes, são os evangélicos, são todos aqueles que seguem Jesus Cristo de maneira correta, né? De maneira que está escrito na palavra de Deus. A Bíblia não foi feita por um crente, por um batista, por um católico, não, não. É uma junção de teólogos, de estudiosos, né? De várias denominações, de várias tendências. Então eles se juntaram, estudaram, dedicaram a vida toda para que essa Bíblia ficasse pronta. Tem outras Bíblias, outros livros que têm livros que não estão em concordância com a Bíblia Sagrada, são ditos livros apócrifos, né? Que alguns de vocês podem conhecer, mas o que chegou ao entendimento universal, porque não foi de um país só, não foi de uma região só, é que a Bíblia é essa daqui que nós temos, e que ela é a palavra de Deus. Ela retrata as coisas de Deus. Né? Então, Jesus Cristo é a segunda parte. Deus falou, como eu disse, com os profetas, com os sacerdotes, com alguns reis, né? Tiveram intimidade com ele. E agora vem Jesus Cristo. E é o maior ato da humanidade, porque com a morte dele, ele nos dá a capacidade de nos salvar, né? De nós começarmos uma vida nova. E quando ele volta aos céus, ao terceiro dia da ressurreição, ele volta aos céus, ressuscita depois de 3 dias, volta alguns dias depois aos céus, ele envia de lá, Deus envia de lá, vamos dizer assim, a terceira parte da Trindade, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que habita em nós agora individualmente. Agora nós não precisamos efetivamente de sacerdotes, de profetas, né, de reis, de padres, de pastores. Nós não precisamos, porque nós temos o Espírito Santo. Né? Nós precisamos estar sob a cobertura de uma igreja, de um pastor, de um padre, de um líder religioso, sim. É muito importante isso, porque a igreja é a casa de Deus. A palavra de Deus fala que quando Cristo voltar, ele vem buscar a igreja, a noiva. Né? E essa igreja não é o templo, ele não vai arrancar da esquina da sua rua, da avenida, da cidade onde você mora, o templo. Não, não, não. Ele vai pegar o corpo de Cristo, aqueles que estão ali, aqueles que declaram Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que alcançaram a salvação para a eternidade por causa disso. Agora, é querer ou não querer acreditar, não é? É seguir ou não. É querer ter essa porção de fé na sua vida. Nós falamos porque cremos e temos a fé, né, no nosso, como parte da nossa personalidade para crer em tudo que fala a palavra de Deus. E no princípio dela, no primeiro livro, né, de Gênesis, fala que Deus cria tudo, desde o princípio, o primeiro capítulo, vai criando as coisas todas, né? O céu, né, a terra, os mares, o ar, as plantas, os animais, tudo, vai criando tudo, a luz, as estrelas, o sol. E no final, trazendo já do foco da mensagem, ele cria o homem, e o chama a cereja do bolo, né? Entende? Ele cria o homem porque toda aquela criação dele parecia que ainda faltava algo. E ele cria o homem. E é importante que a Bíblia fala entre eles lá na eternidade, né? No princípio, fala assim, façamos o homem à nossa semelhança. Né? Façamos ele como nós somos. E isso não vai implicar o aspecto físico de hoje, de cada um de nós. Não. A semelhança assim, de um ser humano, vamos assim dizer. Né? Então, ele determina isso ali na eternidade. Façamos, Deus fala no plural. Então, ali a eternidade, né, já vem na eternidade, a Trindade estava ali agindo já em favor do homem. Né? Então, ele cria o homem. Né? A palavra de Deus fala que o homem foi criado do pó. E aí, muitas pessoas, principalmente por causa do intelecto, né, às vezes da inteligência,
às vezes da sabedoria que tem e tal, não aceita isso de maneira nenhuma. Nós temos que respeitar, é uma decisão de cada um de nós, reconhecer, aceitar o pensamento, né, o contraditório, né? Isso é muito difícil no mundo de hoje, muito polarizado entre o bem e o mal, né? E está se caminhando para isso aí, por sinais dos tempos, né? Mas se você não acredita que o homem veio do pó, você tem o meu respeito, mas eu acredito porque eu, por fé, o que está relatado na palavra de Deus, eu creio que existiu. Agora, é interessante isso, né? Porque quando o homem morre, quando o ser humano morre, ele volta ao pó. Que pó? Que pó é esse, né? Se você... eu tenho amigos da polícia, que foram da polícia comigo no passado, e que sabem do que eu vou falar. Quando se faz exumação de um cadáver, depois que ele está sepultado há alguns anos, para fazer alguma prova de DNA, mais alguma outra coisa, algum tipo de exumação, o nome é esse, um dia desse eu me esqueci, ali já está o pó. Tudo que era um corpo passou a ser um monte de ossos retorcidos, né? E já se encaminhando para o pó. Aí no Brasil ainda não é muito tradicional, mas, por exemplo, aqui a maior parte dos sepultamentos são feitos, não é o sepultamento em si, tem a cremação. Né? Então o corpo ele é queimado e ele é reduzido ao pó. Então eu costumo dizer assim, aqueles que ainda duvidam, né? Olha, se você não acredita que o homem veio do pó, tudo bem. Mas você tem que acreditar pelas evidências, né? De uma exumação de um cadáver ou de uma cremação de um corpo, que ele volta ao pó. Então, Deus cria o homem, não importa como, o homem foi criado. E logo mais na frente, Deus vê que faltava algo, né? Faltava a mulher. E ele cria, né, uma companheira idônea, né? A palavra fala nesses versículos, está ali em Gênesis, no começo de Gênesis, capítulo 2, versos 18, 22, 23, que fala sobre a criação dele, fala que o porquê cria a mulher, e a mulher é tirada do corpo do homem. Né? A outra coisa também é que aí vem, ou a nossa mente, né, como ela é treinada, né, para descrer de tudo. Né? Então, dependendo se fosse, né, o que eu falo aqui muito com os portugueses, né, que tem o Cristiano Ronaldo como o top, né, o excelente jogador que ele é, o segundo melhor do mundo, né, entre os 2, 3 primeiros. Eu falo assim, se fosse o Cristiano Ronaldo que dissesse, né, que o homem foi feito, que a mulher foi criada da costela do homem, acho que a maior parte dos portugueses, né, ou se fosse os brasileiros com o Pelé, né, ou com outra estrela, né, vamos dizer assim, com outra pessoa de importância, talvez fosse mais fácil acreditar. Eu lembro muito quando eu falo isso daí, porque o meu pai, né, meu saudoso pai, ele falava assim quando me via, né, quando falava comigo, e a sua costela, como vai, né? Mas não falava da minha costela aqui nada, não, falava da minha esposa, né? Por causa disso daí, né? Porque a mulher foi criada da costela, né, da carne do homem, vamos assim dizer. Então, quando há essa criação, né, o homem se regozija, porque fala que ela é parte dos ossos dele, né? Carne da minha carne e ossos dos meus ossos. E finalmente há algo que Deus diz, né? Deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. É possível que vocês já tenham visto, né, ouvido esse versículo, ele se repete em outras partes da Bíblia, principalmente já também no Novo Testamento. Jesus mesmo fala sobre isso no Evangelho de Mateus, fala sobre isso no Evangelho de Marcos. Então deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Quer dizer, tudo isso daí era, vamos dizer assim, no paraíso, no jardim do Éden, onde eles estavam ali, foi colocado o homem e a mulher, foi a constituição da família. Né? E a partir daí vieram os filhos. Né? Então, a partir daí se constitui uma família. Então, tudo isso veio de Deus. Né? O homem e a mulher desobedeceram a Deus, veio o pecado. Por causa do pecado veio uma série de consequências que se paga até hoje por elas. Mas a Bíblia fala que o pecado que veio por um homem, Adão, foi resgatado por outro, foi Jesus Cristo. Por que Deus não foi resgatado por Deus? Porque para ver esse resgate, o Deus do céu, o Deus poderoso, o Deus criador de tudo, e do homem e da mulher, ele veio como um homem, como Jesus Cristo. E aí ele resgata o pecado adâmico que nós carregamos, todos, ao nascer, carregamos esse pecado adâmico.
E como é que isso se transforma na nossa vida? Você pode estar perguntando agora a si mesmo, né? Eu quero te dizer que se renova com o que eu falei no princípio, você crer, você ter fé, né, em Deus, ter fé na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Então, quando você tem essa fé, as coisas começam a funcionar melhor em relação à criação de Deus, à nossa vida, ao nosso futuro, principalmente, porque todo esse plano foi desenvolvido para a vida eterna. Nossa passagem aqui, como sabemos, é muito rápida e não teria sentido se não houvesse algo depois, né? Eu já fiz algumas cerimônias de sepultamento, né, sobre mortos, né? E é uma diferença muito grande quando a família crê na palavra de Deus, crê na salvação, crê na vida eterna, e quando a família não crê. O desespero é muito grande, é muito latente, é como se tivesse perdido tudo a partir dali. E eu costumo dizer nessa cerimônia, né? Isso não é o fim. E não é mesmo. Tá bem? Quero que você tome posse do que eu estou falando. A morte não é o fim. Tá bem? Não vamos tratar disso agora porque não é o tema do vídeo. Mas já tem, se você procurar em algum vídeo meu por aí, deve ter alguma coisa mais específica, ou posso vir a trazer em uma outra oportunidade. Então, desde esse contexto lá do Velho Testamento, do início da criação, nós chegamos ao texto que eu quero compartilhar com vocês hoje, e está no Evangelho de João. João é o quarto evangelho, é o quarto livro do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, e no capítulo 2, eu quero ler alguns versículos para você, tá bem? Para nós entendermos um pouco dos planos de Deus para a família, tá bem? Então, vamos lá. João capítulo 2, o título dessa parte desse capítulo fala As bodas de Caná da Galileia. É possível que você já tenha ouvido sermões, né, pregações sobre esse tema. Ele é muito interessante. E a palavra de Deus assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus respondeu, mãe, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Esses primeiros 4 versículos, né? Veja bem, normalmente nessas cerimônias não haviam mulheres, porque a mulher naquele tempo antigo, e ainda hoje em alguns países, principalmente os árabes, ela não tinha o valor que ela deve ter, né? Deveria e deve ter, não tinha. Então essas cerimônias eram só com homens, né? Normalmente com homens. Ela estava ali para ajudar de alguma maneira, devia conhecer aquela família, a Bíblia não entra nesse detalhe, mas que existia isso daí. Então ela se dirige para Jesus, já sabendo quem Jesus era, que era o Filho de Deus, porque ela foi que gerou, né, do Espírito Santo, né? Então ela fala para Jesus, olha, o vinho acabou. E o vinho é a bebida predileta deles ali, né? E nessa cerimônia se tomava o vinho, né? Durante essas cerimônias, às vezes eram longas, poderiam durar até 7 dias. Imagina, né? Um casamento 7 dias, né? De festa, só de festa, né? E quando ela fala para Jesus, olha, o vinho acabou, ele fala, o que é que eu tenho com isso, né? O que é que eu tenho a ver com isso? E usa a expressão mulher, muitas pessoas às vezes ficam assim, por que não chamou mãe, né? Por que não deu... Não tem nada a ver uma coisa com outra, é a maneira de falar, a maneira de expressar, é a maneira como o texto foi traduzido também. Mas ele se dirige à sua mãe e fala, que tenho eu contigo, o que é que eu tenho a ver com isso, com o que você está me falando, né? Ainda não é chegada a minha hora. Quer dizer, ele ainda fala assim para ela, olha, não é o tempo de eu fazer os milagres, não é o tempo de eu criar nada novo. O ministério dele, vamos dizer, ainda não havia começado. Mas segue o texto, no verso 5. Então ela fala aos seus serventes, né, da casa, lá do casamento, fazei tudo o que ele vos disser. Ou seja, ela deu o recado, ele respondeu que não, mas ela conhece o filho dela. Aí fala assim, olha, tudo o que ele disser, faça. Faça. Entende? E não porque ele era o chefe, era importante, nada, que era praticamente desconhecido. Faça porque ela sabia que Jesus era o Filho de Deus e tinha o poder para tudo. Então fala assim, verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Volto já para esse nome aí, tá? Jesus lhe disse, enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente.
Então determinou aqueles serventes, né, tira agora e levai ao mestre-sala, e assim eles fizeram. Então o que é que fala aqui Jesus? Tinha ali 6 talhas, 6 jarras, 6 vasos, né, e cada uma delas poderia ter 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida grega. Então há uma divergência aí de quanto é cada uma delas, vamos dizer. Falam 22 litros, outros entre 30 e 34, alguns falam até 40 litros. Isso não importa. Eram talhas grandes, onde eles armazenavam água, né? Então, Jesus pede para que seja colocada ali a água para o milagre acontecer, né? Então, aqueles serventes, eles colocaram a água ali, eles viram que era água ali. Quando Jesus tira da água, põe numa taça, numa caneca, onde for, e manda levar para o mestre-sala, mestre-sala seria talvez o maître de hoje, né? O maître prova. O maître não sabia. Os serventes sabiam que era água que havia se transformado em vinho, mas o maître não sabia. E ele chama o noivo. E ele fala assim, olha, normalmente nas festas se dá sempre o melhor vinho no começo. Para depois que as pessoas já estiverem assim, né? Entenderam? Depois que as pessoas já tiverem tomado um pouquinho, eles podem pôr um vinho inferior que não vai afetar o paladar, ou não vai desagradar, etc, etc. Mas ele fala assim para o noivo, você guardou o melhor para agora, para depois. O melhor, ou seja, aquele vinho era um vinho especial, né? Então, era o contrário do que acontecia, e era uma coisa cultural, né? Primeiro servia o bom e depois ia servindo os inferiores. Mas olha que tremendo essa passagem aqui da Bíblia Sagrada. Vou parar por aqui. Tem mais um complemento que não vem ao caso. O que eu quero compartilhar com vocês é que é muito interessante que esse milagre ele é feito numa festa de casamento. E é o primeiro milagre de Jesus. Veja bem, não faça confusão, porque o livro de João, o Evangelho de João, foi o dos últimos a ser publicado, né? Temos, na ordem ali, temos Mateus, Marcos e Lucas, os 3 primeiros evangelhos. Eles são chamados evangelhos sinóticos, porque é como se eles tivessem uma visão simultânea do ministério de Jesus Cristo. Eles relatam cada um à sua maneira. Mateus e Marcos andaram um pouco com Jesus, conhecem, né, Jesus Cristo, e cada um pôde falar de Jesus à sua maneira. Lucas já foi de ouvir falar, já conheceu outros que andaram com Jesus, né, mas também traz informações sobre Jesus. E tanto Mateus como Lucas retiram do Evangelho de Marcos a maior parte do que está nos textos dos seus evangelhos. João veio um pouco depois, e com a visão, uma abordagem diferente de Jesus, né? Não é que isso seja mais ou menos do que os outros falaram dos outros evangelhos, não. São abordagens diferentes, visões diferentes, né? Até o que relatado nos primeiros evangelhos sobre milagres, João usa maravilhas, João usa sinais, essas expressões, para se referir ao milagre. E fala muito de Jesus Cristo, né? É o dependente de Deus, né? Que tudo que ele fazia dependia de Deus, como é o caso nosso, na nossa vida. Temos que depender de tudo de Deus. Não deixar de fazer nada, mas sempre procurar agradar a Deus naquilo que nós estamos fazendo. Ver se são coisas corretas, se são dignas, né? Se estão dentro da lei até, porque muitas vezes nós fazemos coisas que a lei não permite. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Para que as nossas vidas aqui na Terra, elas não sejam, né? Não tenham problemas maiores, né? Por causa disso daí. Mas é interessante, eu quero tocar nesse assunto daí, né? Jesus estava lá, vamos assim dizer, na criação da família, né? Primeiro o homem, depois a mulher, unam-se os dois, seja uma só carne. E ali o primeiro milagre dele aqui na Terra como homem, né? Deus poderoso, né? Mas como homem, o primeiro milagre dele é um milagre que é realizado numa festa de casamento. E uma festa de casamento constitui o plano de Deus desde a criação, que é a família, né? O inimigo de Deus, e algumas igrejas, alguns líderes, né, não gostam de falar de coisas do diabo, mas ele existe, ele está presente. A Bíblia deixa claro que o príncipe deste mundo é o diabo, mas nós, os que cremos em Deus, somos governados por ele, mas vivemos num mundo que o príncipe dele é o diabo. Ele não se agrada das coisas de Deus, porque ele quis ser maior que o Deus, e foi defenestrado disso daí, né, das grandes posições, até que ele teve um dia ali, né, vamos dizer assim, no firmamento,
né? Ele teve uma grande posição, mas ele quis ser mais que Deus e foi punido por causa disso daí. Então a vida dele toda aqui na Terra é prejudicar principalmente a família, porque ele sabe que a família é a menina dos olhos de Deus. Assim como eu falei que era a cereja do bolo quando faz o homem, né, e a mulher, porque toda a criação do mundo já estava feita com tudo que tinha que existir, a família é o melhor que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que ela é sempre submetida a ataques. E quando você não está ligado com Deus, é mais fácil que esses ataques penetrem no meio do relacionamento do marido com a esposa, e vice-versa, da esposa com o marido, dos pais com os filhos, às vezes em locais de trabalho, às vezes nas escolas, nas universidades, entre os jovens, né? Então, quando você não está firmado em Deus, quando você não tem a fé necessária para crer que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, né? Que Ele é o milagre da sua vida, então, muitas vezes, nós podemos sucumbir às dificuldades que existem. E elas existem, existiram e existirão. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós podemos passar por tormentas. Nós podemos ter dificuldades, podemos ter problemas seríssimos até. Se estamos na Terra, estamos sujeitos a isso pela governança satânica, né, nas coisas da Terra. Veja, não quero entrar em detalhes sobre isso daí, né? Muita polarização, a gente chama de mimimi, falam muita bobagem por aí, a maior parte das pessoas sem ter o mínimo conhecimento das coisas, mas veja a polarização que há aí sobre o que é de Deus e o que é do diabo, né? Parece que está prevalecendo o que é do diabo, né? Todo tipo de mentira, tudo aquilo que é condenado, né? O homicídio, né? O adultério, né? A corrupção, tudo que é mal, faz mal para a pessoa, tá virando algo favorável, né? Por isso que muitos acreditam que estamos chegando nos tempos finais. Nós não sabemos, não temos a mínima ideia, né? Não adianta fazer previsões, fizeram na virada do milênio, depois alguns outros deram alguns anos mais à frente, que ia acabar aqui, ia acabar acolá, mas na verdade, o que a gente sabe, crê e vai acontecer é a vinda de Jesus outra vez. Mas ele vem para resgatar a igreja, não o prédio, né? Como eu falei, da sua avenida, do seu bairro. Não vai arrancar o prédio dali e vai levar, não. Ele vai levar, o corpo de Cristo, vai levar os homens e as mulheres de Deus, a família de Deus, né? Aqueles que obedeceram a palavra de Deus, aqueles que não estão envolvidos nos pecados do mundo, mesmo reconhecendo que são pecados, continuam a tê-los consigo na sua personalidade, no seu caráter. Nós até respeitamos, não concordamos, mas respeitamos. E como não há chance de nós nos dirigirmos a determinadas pessoas, a minha orientação é esteja orando por elas, colocando elas diante de Deus. O Santo Espírito pode fazer algo novo na vida dela, porque Ele sim tem o poder para isso daí. Então o que eu queria trazer hoje para nosso conhecimento, para a nossa alegria, é que a criação lá no princípio, né, quando foi criado o mundo e tudo que nele existe, e depois o homem e a mulher, foi para que fosse a base do que é o sustentáculo de uma sociedade, né, que é a família, né, que é o marido, que é a esposa, que são os filhos. Essa é a família de Deus, que está na palavra de Deus. Nós respeitamos as tendências, as preferências sexuais dos outros, é problema de cada um deles. Concordar, não, eu não concordo, não devemos concordar, é minha orientação, porque fere a palavra de Deus, mas eu não vou discutir aqui esse tipo de coisa, né? Não vou discutir. Se quiserem discutir o assunto à luz da palavra de Deus, nós temos a chance de discutir. Né? Discutir no sentido, né, de trocar ideias, né, de mostrar, de trazer um entendimento. Mas se não, eu não perco tempo com isso. Eu oro quando eu vejo ainda algumas coisas por aí que até me assusta, né? Tem um pastor amigo que fala assim, que o homem às vezes faz coisas que escandalizam o diabo. E tem feito mesmo nesses últimos tempos. Coisas que estão tão feias, tão erradas, que estão escandalizando o próprio diabo. Mas enfim, é a escolha de cada um. É o que na Bíblia fala, é o livre-arbítrio. Para esses, a nossa oração. O clamar pela misericórdia de Deus, assim como Ele teve misericórdia conosco, com o nosso passado, com o nosso pecado, e nos permitiu transformar de vida, que Ele tenha com algumas dessas pessoas e transforme as suas vidas. Esse é o ensino, né? Esse é o amor de Deus, e isso está valendo para todos. O plano de salvação é para todos eles. Jesus não morreu só por causa de branco, negro,
é gordo, magro, rico, pobre, ele morreu por todos e está ali disponível para todos. Ele quer que você abra o seu coração, quer que você tenha um entendimento. Ele não vai forçar você a ser um crente, um cristão, um evangélico, um católico. Não, 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 não. Essa é uma decisão sua, ela é pessoal, né? A do marido não interfere na esposa, a salvação não interfere nos filhos, cada um toma o seu passo. Nós podemos nos orientar, orar, né, conhecer, né, estudar a palavra de Deus para tirar essas dúvidas. Mas mais que isso, só a oração. E a oração é o poder que Deus nos dá para que através dela haja essas transformações. Amém? Deus Criador do céu e da terra, do homem e da mulher, da família, né? Lá no paraíso, lá no princípio da criação, né? No jardim do Éden, como relata a Bíblia Sagrada, né? Aí depois vem Jesus, o Deus como homem aqui na terra. E o primeiro milagre dele é num casamento, que simboliza a família. Ele traz esse milagre, né, de transformar a água no vinho, né? É muito interessante. Não é coincidência, não. Viu, meu querido e minha querida? Guarde isso no seu coração. Divulgue o vídeo, se precisar, procure-nos através do site, do nosso e-mail, de telefone. Mas perto da tua casa tem algum pastor, tem algum padre, tem algum presbítero, diácono, evangelista, missionário, você vai achar. A própria internet, né, com seus cuidados, você vai achar tudo de Deus para a sua vida, para a nossa vida. Amém? Abra suas mãos, o amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre do Filho e a santa consolação do Espírito seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo grande, ó, e até daqui a 15 dias.